Confissão de Pecados, por A. W. Pink. Pecados confessados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Embora o versículo em questão seja completo em si mesmo, ele também faz parte de um todo maior, e a compreensão de sua coerência com o que o procede contribui para um melhor entendimento. Não se pode enfatizar demais que a Bíblia não é uma coleção de textos separados e desconexos, mas sim um corpo vivo da verdade, em que cada membro está conectado e depende do outro. Como os dedos, embora cada um seja completo em si mesmo na mão, há a mão no braço e este no tronco. O tema principal de 1 João 1 é a comunicação com Deus em Cristo, possibilitada pela encarnação divina, versículo 1 e 2, produzindo uma plenitude de alegria, versículo 4, que temos com aquele que é luz, versículo 5. Nos versículos 6, 8 e 10, vemos como certos tipos de professos ímpios são excluídos desse privilégio. Como então identificar aqueles que o desfrutam? Essa é uma questão premente. Quais são as marcas claras e infalíveis pelas quais os cristãos podem saber que estão entre aqueles que têm comunhão com Deus? Primeiro, andando na luz, versículo 7. Segundo, confessando seus pecados, versículo 9. Terceiro, obediência, capítulo 2, versículo 3 e 5. Quarto, amor aos irmãos, capítulo 3, versículo 14, etc. É importante notar também que os versículos 7 a 10 tratam de algum aspecto do pecado, pois esse é o grande obstáculo e impedimento à comunhão com o santo. Passando agora ao contexto mais imediato, é óbvio que o versículo 9 apresenta a segunda parte do pensamento geral iniciado no versículo 7, oferecendo a alternativa oposta àquela especificada no versículo 8. Primeiro, o crente é judicialmente purificado de todo pecado. Contudo, segundo, a raiz do mal ainda permanece nele. As perguntas que se podem fazer são: ainda somos afetados por ela? Ela nos leva por vezes a cair? Se sim, o que devemos fazer? Visto que o pecado que habita no crente é um princípio ativo, é inevitável que ele esteja sob a influência parcial do mesmo e, por isso, seja levado a agir indignamente do seu chamado cristão. E isso não é de se admirar quando consideramos a vileza e o poder da carne, a inimizade implacável de Satanás contra ele, o mundo armando suas ciladas em seus caminhos, sempre lhe apresentando uma infinidade de objetivos para desviar seu coração e mente de Cristo. Ele também não pode se libertar sozinho, nem mesmo a graça inerente ou a nova natureza são suficientes para tal tarefa. Ninguém, senão o Senhor, pode dar a vitória. Contudo, por vezes, ele se agrada em nos deixar, em certos aspectos e de diversas maneiras, por nossa própria conta, para que tropecemos na lama e sujamos as nossas vestes. E por que ele age assim e nos nega o seu braço amparador? Para que possamos reconhecer as nossas fraquezas e ter a prova experimental de que, sem mim, vocês não podem fazer nada. João, capítulo 15, versículo 5. Essa é uma lição muito humilhante e dolorosa, mas é uma lição que Deus ordenou que todos os seus filhos aprendessem. É da sua vontade que eles tenham uma compreensão mais profunda de sua condição arruinada e corrupta por natureza, e que conheçam pessoalmente sua fraqueza e impotência. É de sua vontade que eles sintam, lamentem e reconheçam tanto um quanto a outro, para que possam ser mais sensíveis tanto à doença quanto à cura. Quando um verdadeiro cristão peca, ele sofre muito com isso. Ele não pode deixar de ser afetado e afligido, pois sua paz e alegria são temporariamente perdidas,
e seu livre acesso a Deus é interrompido. Isso perturba sua mente. Às vezes, um pecado antigo é reavivado e ele fica muito perturbado. Com razão, pois o pecado nunca deve ser encarado com leviandade ou desculpado. Ao contrário, deve ser detestado e lamentado. No entanto, o santo deve ter cuidado para não confundir sua situação atual com seu estado imutável. Embora haja culpa na consciência, impureza na mente, tristeza no coração, isso é muito diferente de estar em um estado pecaminoso, algo em que nenhum dos regenerados do Senhor jamais poderá estar novamente, embora possam se encontrar repetidamente em situação e circunstâncias pecaminosas. Mas Deus, em sua misericórdia, providenciou um alívio exatamente adequado a essa parte da angústia espiritual do seu povo. Maravilhe-se conosco, irmão em Cristo, com a graça que providenciou a restauração de filhos ingratos e desobedientes. No versículo que temos diante de nós, Deus nos deu instruções sobre como devemos agir em tais situações pecaminosas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, meu leitor, não há alívio para a consciência sobrecarregada, nem restauração à verdadeira comunhão com Deus, até que o façamos. Ai de nós, como somos lentos, tão relutantes em nos valer disso. Mas o orgulho nos impede e relutamos em nos humilhar perante aquele contra quem transgredimos. Quando percebemos quem ofendemos e entristecemos, lembramos dos privilégios que desfrutamos e abusamos, refletimos sobre a profissão de fé e as promessas que fizemos. Ponderamos sobre a hediondez do pecado em que caímos. Há uma triste tendência em nós de nos calarmos e, em seguida, de nos desculparmos. Mas isso é fatal, tanto para a nossa paz presente quanto para a nossa futura prosperidade espiritual. Pecados não julgados produzem uma frieza no coração em relação ao santo. E se persistirmos nessa frieza, o castigo divino será a nossa porção certa. O que acabamos de dizer encontra forte ilustração no Salmo 32, versículo 3 e 4, onde Davi descreve as experiências dolorosas que lhe sobrevieram durante os meses em que se recusou a reconhecer suas transgressões. Disse ele: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram por causa do meu bramido constante, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A minha umidade se tornou a secura do verão. Ele era como um homem com febre, debatendo-se na cama, experimentando uma posição após a outra, mas sem encontrar descanso. Tal perturbação e inquietação de espírito em um crente é um dos sinais mais seguros de que ele está fora de comunhão com o Senhor. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isaías capítulo 57, versículo 21. E esse é o caso de um desviado. Não há nada mais angustiante para alguém que caminhou com Deus do que ter uma recaída espiritual. E se ele for vencido repetidamente pelo seu principal pecado, então ele é o mais miserável de todos. Muito mais do que se tivéssemos sofrido uma perda temporal, sido afligido fisicamente ou enfrentando perseguição. E não há alívio para ele, nem paz para a sua consciência, nem alegria no Senhor, nem deleite na sua palavra, nem liberdade na oração, até que lhe entregue o seu coração por meio de uma confissão livre e franca. Deus, em sua finita graça, providenciou justamente para essas emergências. Ele se agrada em dirigir-se ao seu povo desta forma. Voltem, Israel rebelde, diz o Senhor, e eu não deixarei cair a minha ira sobre vocês, pois sou misericordioso. Reconheçam, porém, a sua iniquidade, que vocês transgrediram contra o Senhor, o seu Deus, e espalharam os seus caminhos para os estrangeiros. Voltem, filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu sou o seu marido. Jeremias capítulo 3, versículo 12 a 14.
Certamente, ouvi Efraim lamentar-se assim: Tu me castigastes, e eu fui castigado, como um novilho não acostumado ao jugo. Façam-me voltar, e eu me voltarei, pois tu és o Senhor, o meu Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 18. Levem consigo palavras e voltem-se para o Senhor. Digam-lhe: Afasta de nós toda a nossa iniquidade e recebe-nos com bondade. Assim ofereceremos os bezerros dos nossos lábios. Oséias, capítulo 14, versículo 2. Essas escrituras são perfeitamente adequadas para nós quando nos encontramos em situações particulares e circunstâncias espirituais aflitivas decorrente de nossa pecaminosidade inerente e impurezas reais. Que nenhum cristão permita que um diabo mentiroso o roube de porções tão preciosas e necessárias da palavra de Deus, dando ouvidos a dispensacionalistas que dizem não se aplicarem a ele. Elas fazem parte de sua herança espiritual, tanto quanto o Salmo 23. Muitas passagens como as citadas acima seriam sem sentido para os crentes de hoje se suas experiências fossem diferentes do que realmente são. Da parte de Deus, são memoriais abençoados de sua graça. Da nossa parte, são testemunhos solenes de tristes peregrinações do coração. Nossos casos variam muito em diferentes momentos. Esta manhã posso dizer: Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mas antes que a noite caia, posso ter que lamentar: as iniquidades me dominam. Salmo capítulo 65, versículo 3. Quando isso acontece, a única coisa a fazer é derramar o nosso coração diante do Senhor. Não esconder isso em nossa mente, mas clamar: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões. Salmo capítulo 51, versículo do 1 ao 3. Ele é o único que pode nos perdoar, e a ele devemos ir. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade, disse eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Salmo capítulo 32, versículo 5. Então, a alma restaurada terá razão para exclamar: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmo capítulo 86, versículo 5. A confissão não é opcional, mas obrigatória, algo necessário. Primeiro, para que o próprio Deus seja honrado. Josué capítulo 7, versículo 19. A não confissão é virtual e praticamente uma rejeição de sua autoridade. Ele confessou e não negou. João capítulo 1, versículo 20. Segundo, para que Deus seja obedecido. Ele determinou que seus filhos reconheçam diariamente seus pecados e peçam seu perdão. Lucas capítulo 11, versículo 4. A justiça de Deus é satisfeita por Cristo, mas precisa ser glorificada e reconhecida por nós. Em toda a Escritura, o perdão pressupõe a confissão. Levítico capítulo 26, versículo 40, 1 Reis capítulo 8, versículo 33, Jeremias capítulo 3, versículo 12 e 13, Lucas capítulo 15, versículo 18. Em nenhum lugar há promessa de perdão, a menos que o pecado seja reconhecido. Deus exige que busquemos o perdão, como ele disse ao Salvador ressuscitado: Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Salmo capítulo 2, versículo 8. Terceiro, para que sejamos afetados e afligidos por nossas ofensas de maneira adequada, pois a confissão genuína é uma expressão de ódio ao pecado e tristeza por ele. A falha neste ponto é um obstáculo ao nosso progresso. Quem encobre os seus pecados não prosperará. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quarto, para a manutenção de nossa comunhão com o Santo.
Somente com base no pecado confessado e perdoado diariamente pode haver comunhão entre nós e Deus deste lado do céu. A confissão de pecado é tanto consequência quanto condição da comunhão com Deus, assim como andar na luz. A comunhão com Deus produz um relacionamento franco e honesto com Ele, trazendo as coisas à tona. Tal pessoa não apenas anda na luz, mas reconhece tudo o que nela se opõe à luz. Contudo, é muito mais do que uma mera admissão de pecado, em contraste com o versículo 8. É o reconhecimento de pecados individuais e específicos que a confissão deve sempre assumir para ser real e válida. Um reconhecimento meramente genérico logo degenera em uma frase vazia. O Deus da verdade não tolera fingimento. A carne nos leva a encobrir as coisas e a chamá-las por um nome mais agradável do que pecados, mas um relacionamento íntimo com Deus purifica o espírito do engano. Na luz, as coisas são vistas em sua verdadeira essência. O contato com Deus convence do que é contrário à sua santidade, e isso leva a uma confissão contrita. Como Cândice observou com discernimento, a confissão aqui vem daqueles que caminham na luz, e tal confissão é muito diferente daquela em que a consciência natural busca aliviar seu fardo de culpa e diminuir seus temores de culpa. Ela procede, antes, de um anseio ardente da alma para que tudo seja acertado entre ela e seu amado, recusando-se a esconder qualquer coisa dele. Quanto mais avançamos assim com Deus, mais íntima se torna a nossa relação com Ele, mais descobrimos o que o desagrada, e tais descobertas são bem-vindas. Ele deseja a verdade no íntimo, e nós também, e, portanto, abrimos nossos corações completamente para Ele e trazemos tudo à luz. Tal confissão é expor nossa causa diante do Senhor, sem ocultar nada, sem amenizar nada. É revelar nosso homem interior ao médico amoroso e sábio, o único que sabe como lidar conosco. É claro que, quando pecados são cometidos contra nossos semelhantes, eles também devem ser confessados a eles. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Tiago capítulo 5, versículo 16. A confissão é tanto um sinal quanto um complemento do arrependimento, pois procede da convicção e da contrição. Começa por reconhecer o fato do pecado, Josué capítulo 7, versículo 20, e em seguida a culpa por ele, ou como Davi o chamou, a iniquidade do meu pecado. Ele não apenas reconheceu seu crime de adultério, mas também a vileza e a enormidade dele. Assim, também, quando seu coração o repreendeu por seu orgulho e presunção ao recensar Israel, ele não apenas admitiu o que havia feito, mas acrescentou: pequei gravemente no que fiz, agi com muita insensatez. 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. As agravações de nossos pecados devem ser declaradas que foram cometidas contra a luz, as persuasões, as advertências, a consciência, os impulsos do espírito, pois tais coisas, especialmente depois de termos recebido inúmeros privilégios, misericórdias e bênçãos, aumentam grandemente a enormidade de nossa iniquidade e devem ser reconhecidas com pesar por nós. Observe como Daniel fez isso ao confessar os pecados de seu povo. Nem obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nos seus decretos, que ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Daniel capítulo 9, versículo 10. A culpa de nossos pecados também deve ser confessada. Que sofrimento deveríamos ter recebido o que merecemos? Esdras capítulo 9, versículo 13. A confissão dos pecados deve ser feita livremente, reconhecendo cada ofensa conhecida, sem tentar esconder nada, nem de Deus, nem de nós mesmos. Não devemos generalizar, mas sim especificar, reconhecendo os pecados de omissão, alguns dos quais, como a negligência no cumprimento do dever, a falta de amor, a ausência de zelo,
a ingratidão, são piores do que muitos pecados de comissão. Se somos definidos e precisos ao apresentar nossos pedidos a Deus, devemos sê-lo igualmente ao especificar nossos pecados. Contritos, com a devida consciência da infinita maldade do pecado, que desonra a santidade de Deus, opõe-se à sua soberana majestade, despreza a sua lei, afronta a sua palavra e entristece o seu espírito. Se houver uma compreensão real dessas coisas, uma alma regenerada não pode deixar de se encher de tristeza piedosa por suas transgressões e lamentar-se perante o Senhor por causa delas. Sinceramente, expondo nossa situação diante de Deus, tal como ela se apresenta, sem oferecer desculpas, recusando-nos a culpar os outros. Embora seja um exercício desagradável para a carne e o osso, é benéfico aliviar a consciência, derramar nossa dor aos ouvidos daquele que é muito misericordioso e compassivo. A confissão deve vir acompanhada de vergonha, lamentando nossa ingratidão para com aquele que diariamente nos agracia com seus benefícios. Quanto mais nos damos conta de nossa vil retribuição ao maravilhoso amor de Deus por nós, mais diremos com Esdras: tenho vergonha e me envergonho de levantar o meu rosto a ti, meu Deus. Capítulo 9, versículo 6. Deve vir acompanhado de ódio ao pecado e aversão a nós mesmos, como aqueles de quem o apóstolo pôde dizer: vocês se entristeceram segundo a vontade de Deus, quanta diligência isso produziu em vocês. Sim, quanta defesa. Sim, quanta indignação. Sim, quanta preocupação. Sim, quanta sede de vingança. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Deve ser feito com fé na eficácia eterna do sacrifício propiciatório de Cristo. Assim como quando Arão confessou os pecados de Israel, ele o fez com ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Levítico capítulo 16, versículo 21. Pedindo ao Pai que o perdoe por amor a Cristo. Deve ser feito diariamente. Mantenha as contas em dia com Deus e não permita que nenhuma nuvem permaneça entre o seu coração e Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eis o grande incentivo para cumprirmos este dever doloroso. Ele abre caminho para a bênção, pois embora a confissão não seja a causa, é a condição para o perdão divino. Esse perdão é o que a alma penitente busca de Deus, e ao fazê-lo, que se lembre de que um dos títulos que a divindade se dignou a assumir é o Deus do perdão. Neemias capítulo 9, versículo 17. A ele devemos nos dirigir, aquele que declara: perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Para nós, considerando-nos individualmente, o perdão divino é sempre um ato de pura misericórdia ou clemência, pois é algo que não merecemos. Mas, mais do que isso, como é precioso! O perdão de Deus é também um ato de fidelidade e justiça. Fidelidade às suas promessas, aos seus compromissos de aliança. Justiça para com Cristo, ao conceder ao seu povo o que ele conquistou para eles. Tendemos a crer que o Espírito Santo, intencionalmente, duplicou termos aqui para o conforto dos crentes aflitos. Fiel e justo têm significados muito semelhantes e, embora possam ser distinguidos como mencionado acima, ambos se referem à aliança eterna, sendo esta última introduzida para nos fornecer um fundamento adicional de confiança, que o cumprimento da graciosa promessa de Deus é ao mesmo tempo um ato de estrita justiça da parte dele. Como Calvino observou, o penitente tem aqui dois atributos de Deus: fidelidade e justiça, para encorajá-lo e sustentá-lo. Assim, a alma contrita deve ter plena e firme certeza da prontidão de Deus em perdoar. Pessoalmente,
Cremos que tanto o perdão quanto a purificação aqui incluem um aspecto judicial e um experimental, um objetivo e um subjetivo. Mas a falta de espaço agora nos impede de aprofundar essa afirmação. Reconhecemos que o ponto é difícil, não apenas de compreender, mas ainda mais de expressar, como sempre acontece quando a mente finita se ocupa com coisas infinitas.